A gente acha que a gente está pronto. Pedro achava que ele estava pronto. Não, se for preciso eu morro. A gente acha que já sabe tudo. Eu não tenho mais nada para aprender. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas não precisam de pastor, não precisam de líder, não precisam de liderança. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma frase de uma mensagem que a gente pregou. Se você quer viver do seu jeito, não busque Deus. Então a gente quer viver o próprio evangelho, o meu evangelho, a minha teologia, né, a minha axiologia. Eu não preciso de congregar, esse negócio de templo é bobagem. Reunir hoje, besteira, a gente pode cultuar online, a gente pode ter culto online, não tem problema nenhum, é a mesma coisa, não tem nada a ver. E a teologia liberal está aí, não precisa de templo. Jesus já voltou no ano 70, Jesus não vai voltar. Bíblia precisa ser atualizada e corrigida, né? Se você pega algumas Bíblias em algumas páginas iniciais, ela já é atualizada e corrigida. Não, mas Bíblia precisa ser revista. E o grande problema é o quê? As pessoas não mudam, então elas mudam de teologia. Se eu não mudo, eu acabo mudando de teologia. Eu vi o testemunho da Lana Holder. Lana Holder era pastora, pregou, depois se envolveu com homossexualidade. E antes dela se envolver com homossexualidade, ela pregando em Lagoinha, ela afirmando que a homossexualidade era pecado, que era do diabo, que era isso, que era aquilo, que não sei o quê, tal. E anos depois, ela cai na homossexualidade, recai na homossexualidade, e ela então abre uma igreja inclusiva, onde o que importa é que Deus é amor, e as pessoas esquecem todos os outros atributos de Deus, né? Ah, não, nós estamos vivendo graça. Graça não tem lei. Graça eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser. Anarquia gospel é o que a gente está vendo hoje. Aí o que acontece? Ela vai e abre uma igreja inclusive onde o que importa é que Deus é amor e eu tenho o direito de ser feliz. Destrói-se duas famílias porque ela era casada com um pastor, a outra mulher casada também com um pastor, se separam e agora casam e formam uma igreja. O que importa agora é o amor. Então, quando a pessoa não muda, quando não há mudança na minha vida, eu mudo de teologia. É mais fácil. A gente muda de igreja. Se o pastor confronta você aqui, aí você arrepia, faz beicinho, aí o que acontece? Em vez de você tomar uma postura, uma decisão espiritual na sua vida, você prefere mudar de teologia. Vou mudar de igreja. Vou sair dessa igreja, essa igreja não tem amor, essa igreja isso, essa igreja aquilo, o pastor isso, o pastor aquilo, e a gente muda de teologia. Quem está entendendo? Com isso tudo que eu estou te falando, eu queria te dizer que o grande problema nosso se chama alma. E nesse primeiro momento aqui, a gente queria trabalhar algumas coisas básicas, e hoje não tem como, né, sendo um primeiro seminário, não tem como você sair daqui com a sua vida restaurada, liberto, porque libertação é processo, salvação é processo. Então, isso aqui seria um primeiro momento nosso, onde a gente precisa passar alguns princípios para vocês. E o que eu vou estar ministrando para você é aquilo que eu tenho vivido. A gente tem vivenciado isso na vida da gente. Então, eu não estou trazendo aqui uma teoria para você. Então, a gente queria trabalhar alguns princípios elementares, fundamentais, que vai mexer com as minhas estruturas e com as suas também. Porque eu preciso entender que a gente herdou algumas coisas. E uma das coisas que a gente herdou é a herança religiosa. Houve uma herança na questão religiosa nossa. Então, o nosso país foi colonizado pelos portugueses, eles trouxeram alguns princípios para cá, e nós herdamos. Hoje nós vivemos disso. E mesmo hoje, a gente sendo evangélico, cristão, a gente tem essas heranças, essas raízes na vida da gente, que precisam ser revistas. Então, a gente vai trabalhar alguns princípios aqui, que de repente vai mexer com estrutura. Deus não é Deus de estrutura, Deus é Deus de ambiente. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, Jesus, quando ele começa
comissionar os discípulos, ele não vai para cartório, abre um CNPJ, institui um negócio chamado igreja, e vai ser assim, põe um RI, regulamento interno, põe um corpo doutrinário e fala assim, olha, igreja é isso. É assim que é a igreja. Não. Jesus, ele trabalha, discipula aqueles moços por média de volta de 3 anos e meio, e ele anda com aquele pessoal. Então a gente vai trabalhar alguns princípios. Primeira coisa, 8 princípios a gente vai estar vendo aqui inicialmente, nesse primeiro momento. O que é reino de Deus? O que você entende por reino? A gente fala tanto de reino. O que é reino de Deus? O que é salvação? Tudo elementar e básico. O que sou eu, homem? Quem é você? O que somos nós? O que é redenção? O que é cruz? O que é libertação? O que é bênção e maldição? E o que é a lei da herança e a lei da responsabilidade? Então, nesse primeiro momento, a gente vai tentar trabalhar com isso, tentando responder isso para você. Eu queria que você abrisse Mateus 6, verso 33. Conhecido de todos nós. Amém. Glória a Deus, pastor. Isso facilita demais da conta. Mas buscai primeiro o quê? E a sua? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeira pergunta que a gente precisa tentar responder, para a gente tentar caminhar nesse caminho de cura, o que é reino de Deus? Outra coisa, reino e salvação são a mesma coisa? O que vocês entendem? O que é reino? Reino e salvação é a mesma coisa? Ou tem distinção? O que vocês entendem? O que é reino? Hã? Fala mais alto, por favor. Governo, opa, palavra-chave. O que mais? Reino e salvação é a mesma coisa, irmão? Por quê? Hã? Individual? A salvação dá o direito ao reino. Tá. Eu posso ser uma igreja sem reino? Eu posso ser salvo sem reino? Eu posso entrar só pela porta da igreja e não entrar pela porta do reino? Posso todas essas coisas. Eu posso ser uma igreja e não ter reino. Eu posso ter entrado pela porta da igreja e não entrar jamais pela porta do reino. Eu posso ser igreja e não fazer parte de reino. Porque reino e salvação, eles são coisas distintas. Reino está associado a governo, é o que a irmã falou ali, né? Então, reino é governo o governo de Deus. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando de governo de Deus. Olha o nosso grande problema: nós recebemos Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor. Só que Ele não é Senhor da vida de ninguém. A grande maioria continua no governo. Não é Cristo que está governando, não é Jesus que está reinando em mim, mas quem está no governo sou eu. Ali eu inverto o versículo: buscar em primeiro lugar os meus interesses, os meus desejos, e se possível for, acrescentarei o reino de Deus. É isso que a gente está vivendo. Então, a gente precisa entender que reino está associado a governo, é o governo de Deus. Todo reino tem um rei. Fala comigo. Todo reino tem um rei. E não existe reino sem rei. Agora, não precisa falar não. Agora, o que acontece? Às vezes, o reino que a gente está pregando e a gente acha que a gente pertence, não tem rei não, o rei sou eu. Então eu preciso entender que reino é governo de Deus. Abra para mim Hebreus 11, verso 2. Vamos entender um outro princípiozinho também básico aí, fundamental.
Hebreus 11, 2. Porque por ela os antigos alcançaram... 11, 2? Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Não, fala de dois mundos. Pela fé entendemos que o quê? Existe mais de um. A gente precisa entender que tem mais de um mundo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo o que a gente vê veio do espiritual. Eu preciso entender esse princípio. Existem dois mundos, existe um mundo físico e material, mas existe um mundo espiritual. E o mundo material e físico, ele veio do espiritual. Eu preciso entender aqui como princípio elementar que o que governa o material aqui é o espiritual, gente. O que está no governo é espiritual, não é físico e material. Paulo vai falar isso lá em Efésios, né? Que a minha luta não é contra sangue, não é contra carne, não é contra ser humano. A minha luta é contra seres espirituais, hostes do mal, principados, potestades. Ele está falando do mundo espiritual. O que governa o material é o espiritual, só que a gente acha que não. A gente se limita só aqui. A gente acha que o que prevalece é só isso aqui, e a gente está acostumado só com esse negócio aqui, e a gente ignora a questão do espiritual. O que governa o material, então, é o espiritual. Fala para o seu irmão aí para ele gravar. Então, o que eu entendo? O reino de Deus, ele é sobrenatural. Ele não é natural, porque se o reino de Deus ele fosse natural, ele também teria fim, como todos os outros reinos que já existiram na história. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é nem bebida, mas o quê? Justiça, paz, alegria pelo Espírito Santo. Então o reino de Deus também não é comida nem bebida, mas o reino de Deus, ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então eu preciso entender o que é reino. Então, um outro princípio, o reino é e o reino não é ao mesmo tempo. Por quê? Porque Jesus ele veio para implantar o que na terra? Ele veio implantar o que, gente? Arrependei-vos, é chegado. Ele veio implantar o reino. Então o reino de Deus ele foi implantado na terra por Cristo. O reino é. Mas o reino não é, porque o reino também é futuro, ele não é só presente. O reino ele é presente, mas o reino é futuro. O reino está implantado, mas o reino não está estabelecido na terra. Lembra lá da oraçãozinha de Mateus 6? Seja feita a tua vontade assim como no... Está sendo feita a vontade de Deus na terra? O reino está estabelecido? Não. Então o reino é presente, ele existe, está implantado, mas o reino, ele não está estabelecido. O reino tem um rei, fala de novo, o reino tem um rei, e todo reino tem tributo. Fala com seu irmão aí, todo reino tem tributo, meu irmão. O que nós temos buscado? A gente se auto-engana falando que nós estamos buscando o reino de Deus, mas a grande realidade é que nós não buscamos reino, nós estamos buscando benefícios do reino. E a gente se reúne em um determinado lugar, eu esqueci o nome da rua aqui e o número. A gente se reúne em um determinado lugar para buscar o benefício do reino. E a herança que eu recebi, como cultura do meu país, é me dar, me dar e me dar. Porque os portugueses vinham com troca, vinham com presentinho para índio, sim ou não? Está lá na história lá. Então vinha com presentinho para... E a gente herdou isso. Uma coisa que a gente como igreja faz, ela aqui converte hoje. Aí o que nós como igreja fazemos com ela? Nós damos de presente uma Bíblia para ela. Não deixa eu conquistar não, a gente dá um presente para ela. E a gente alimenta
essa cultura de que ela tem que receber. E na mente da gente, nós achamos que Deus é obrigado a me dar, é obrigado a fazer, porque eu sou fiel, porque eu sou crente, que eu tenho trocentos anos de igreja, que eu tenho ministério, e que eu mereço. E a gente acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, a me dar alguma coisa. E o que a gente busca? Só benefício, cura, libertação, prosperidade, marido, mulher, carro, casa. Onde está escrito isso, que Jesus prometeu isso para todo mundo? Onde está escrito isso? Agora, na minha Bíblia está escrito assim: no mundo vocês terão só alegria. Nas suas está escrito o quê? Só aflições. No mundo tereis, mas tende, eu venci. Então não buscamos o reino, mas sim o que o reino oferece. O que nós precisamos? Nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, despertar para as nossas prioridades. Fala comigo. Despertar para as minhas prioridades. Então eu preciso despertar para as minhas prioridades. O que é prioridade para você? Eu preguei, a gente também está com a campanha 31 dias de oração na família. Dia das Mães eu preguei, trouxe uma palavra em relação a mães, a mulheres. Por que a nossa geração está tão fraca? Por que a nossa sociedade está fraca? Por que não existem princípios e valores no nosso sistema? Porque nós deixamos Bíblia de lado. E lá na tradição lá de Deuteronômio 6, uma tradição lá dos judeus, do povo de Israel que estava sendo constituído, as mães tinham a responsabilidade de transmissão de palavra de Deus. Ensina o menino andando, deitando, levantando, andando no caminho. Então a mãe, ela é pastora. Eu vi um vídeo esses dias para trás, a galinha com os pintinhos debaixo das asas. Aí veio um gaviãozinho, um predador. Ele desceu, quando ele desceu, ela já partiu para cima, quase trombou com uma outra que devia também estar com os filhotinhos dela, quase trombou, e elas partiram para cima dele e mataram o gavião. Mataram. Então, mãe é pastora, filho tem que estar debaixo das asas, mãe que passa maior tempo com os filhos, mãe que tem um vínculo maior com o filho. Então, a responsabilidade de educação religiosa, e a gente transmite isso de educação de filho para a escola que vai educar seu filho, não, a igreja que vai educar, o pastor que tem que ser responsável da educação religiosa, o professor de escola bíblica, o líder, não, educação do meu filho, dos meus filhos é responsabilidade minha e da minha esposa. E a gente só influencia de uma forma. Como é que a gente influencia? Qual que é a única forma de influência? Exemplo só. Eu tenho um irmão lá na igreja que ele vai cantar, ele é altão, tem 1,90 m e lasca, e ele fica meio sem jeitão, aí ele canta assim, como? Algo novo. Aí ele tem um menininho, Caleb também, charado meu menino. Aí o Calebinho esses dias foi cantar também com a família lá. Aí o Calebinho, o pai dele, e o Calebinho? Porque meu pai faz assim. Então a única maneira de influenciar é exemplo. Por que nossa geração está fraca? As igrejas estão fracas. Igreja antigamente tinha Bíblia, gente. Hoje não tem Bíblia. Fraco de Bíblia. Por quê? Porque nós deixamos a palavra de lado. Nós não nos preocupamos em educar nossos filhos em princípios. As mulheres se empoderaram, né? O movimento 60, 70 aí, o movimento feminismo. Se empoderaram. E o que acontece? Não, pastor, mas a situação econômica do país, a gente tem que trabalhar para ajudar. Beleza, joia. Mas de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Aí seus filhos se enveredam na rebeldia, na droga, no vício, e a gente não entende por quê. Qual que é mesmo a única maneira de influenciar? Exemplo.
Se Deus não é prioridade para você, mãe, e para você, pai, não é prioridade na sua vida, vai ser prioridade na vida do seu filho. Se o seu filho não vê em você, pai e mãe, responsabilidade e Deus como prioridade, a vida dele também vai ter, não. Quem está entendendo? Se perde. Então eu não posso abrir mão, eu preciso despertar para a prioridade. Vamos voltar lá no texto? Buscai em terceiro lugar, 10º lugar, e um negocinho que as pessoas usam hoje, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, irmã. Aí eu trabalho, eu estudo, eu faço curso, eu estou me preparando, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu lembro quando eu fazia faculdade de História, a professora falou assim, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Eu falei assim, não, eu durmo. Não, vai fazer trabalho. Vai fazer esse trabalho lá. Tempo é um negócio que a gente aprendeu que tempo é prioridade. Se Deus não é prioridade na sua vida, você não tem tempo para Deus. A gente tem tempo para tudo. Para os nossos interesses, a gente arruma tempo. Sim ou não? Agora, se Deus não é prioridade para mim, eu não tenho tempo. Segunda coisa, buscar coisas geradas pelo Espírito Santo. O que nós precisamos fazer? Buscar coisas geradas pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo gera? Quem poderia me falar uma coisa que o Espírito Santo gera? Paz, o que mais? O que mais? Beleza. O que o Espírito Santo gera? Benignidade, são os dons, né? São os frutos. Agora, o que o Espírito Santo gera? Arrependimento. Será que a gente tem buscado arrependimento? Eu preciso buscar as coisas geradas pelo Espírito. Salvação, quem gera Espírito Santo. Os dons, quem gera Espírito Santo. Frutos foram falados aí, né? Espírito Santo, paz, alegria, amor, temperança, mansidão, essa coisa toda, fruto do Espírito. Intimidade, gerado pelo Espírito Santo. Então eu preciso buscar aquilo que é gerado pelo Espírito. Terceira coisa, eu preciso ser como criança. Marcos 10:15. Marcos 10, verso 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, criança, de maneira nenhuma entrará. O que é ser? Por que eu tenho que ser como criança? O que ele está falando? Por que a gente tem que ser como criança? Criança inocente. O que mais? Além de inocente, não tem maldade, é pura. O que mais? Minha menina, a minha primogênita, ela tem 32 anos. Ela era pequenininha. Mano, é primogênita. Ela era pequenininha. Aí o que acontecia com ela? Às vezes eu dava um couro nela. Aí ela chorava e tal. Aí ela ficava. Eu sentado ali, ela... Não guarda mágoa. Guarda mágoa? Guarda ressentimento? Ódio? Amargura? Não. Então a gente precisa ser como criança. Agora, criança é outra coisa também. Olha essa geração agora. Intelectualizada, informatizada. Meu menino é fera nesse negócio de internet, de informática. Não tem curso, nem nada. É fera. Fera. Então o que acontece? Facilidade de aprendizagem, sim ou não? Tolo é aquele que pensa, ai pastor, tá difícil, né? O ministério infantil está difícil, as crianças... Tolo é aquele que pensa que a criança não absorve, que não está aprendendo. Ele está vendo tudo, observando tudo, presta atenção em tudo e conta a historinha toda se você marcar bobeira. Agora, uma coisa interessante que ele fala, que a gente tem que ser como criança, que é uma característica que eu amo, que eu gosto, é que criança, ela dá vida às coisas. Fala para o seu irmão aí, criança dá vida às coisas. Eu tive uma fase que eu não tinha brinquedo. Eu era menino, não tinha brinquedo. O que eu fiz? Eu pegava a caixinha de fósforo, abria a caixinha de fósforo, colocava uma partezinha em pé, dentro de uma outra caixinha, ia encaixando as caixinhas e formava um caminhãozinho. E eu brincava de carrinho.
porque criança dá vida às coisas. Então é isso que ele está dizendo. Nós temos que ser como criança, nós temos que dar vida às coisas. Nesse Marcos mesmo, 2, 21 e 22, pastor. Marcos 2, 21 e 22. O que eu preciso? E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O próximo. Ou não é esse? Não é esse não? Marcos 2, 21, 22. Vamos lá. Agora foi? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, de outra sorte, mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Um vinho novo deve ser deitado em odres novos. O que nós precisamos? Desapegar de religiosidade. Fala para o seu irmão aí, você tem que desapegar de religiosidade, meu irmão. Não era possível entrar no reino com o judaísmo religioso. Há um confronto. Quem foi o maior inimigo de Jesus na época dele? O maior perseguidor de Jesus? Quem foi? Quem? A religião. A religião resistia às revelações do Espírito Santo. E apegadas ao quê? A mente religiosa, a tradição religiosa, e não queriam nem saber. O que importa é o nosso judaísmo aqui, o que importa é a nossa religiosidade, o que importa... Eu tive uma senhora no leito de morte, eu pregando para ela, ela virou para mim e falou assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Eu falei: amém, graças a Deus, morreu mesmo. No outro dia a gente estava no velório. Por quê? Porque a pessoa não está aberta a receber. Jesus falou que nós precisávamos ser o quê? Moldáveis. Aprendei de mim. Aprendam de mim. Então, só porque eu sou pastor e porque eu ministro algumas coisas, não, eu já sei tudo, eu não tenho mais nada para aprender. Muito pelo contrário, tolo seria eu se eu pensasse assim. Eu estou aberto para Jesus. Eu estou aberto para o novo de Deus. E Deus é Deus de algo novo, Deus é Deus de coisas novas. Então Deus sempre tem algo novo para nós. Então se desapegue de mente, de religiosidade. Romanos 12, 2, conhecido também nosso. 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós precisamos? Ser renovado de mente. Tem diferença de remorso e arrependimento? Qual? Judas tem versões, transliterações, Mateus 27, que fala que Judas se arrependeu de ter traído Jesus. Judas se arrependeu de ter traído Jesus? Ele sentiu o quê? Remorso. O remorso, ele traz tristeza no coração, mas a gente continua fazendo do mesmo jeito. E o arrependimento? Traz tristeza no coração, mas você não faz mais. Qual que é a grande característica de Davi? Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha uma característica de arrependimento genuíno. Davi cometeu adultério com Betseba? Você ouviu mais algum adultério de Davi depois disso? Um histórico de adultério dele? Não, por quê? Porque ele arrependia genuinamente. Então, deixar. Então, renovação de mente. Eu preciso passar por uma renovação de mente. Reino de Deus é renovação de mente. Desapegar eu vou adiantar por causa do horário. Desapegar do império das trevas. Gente, tem muita gente que está naquele negócio de versículo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está, quer ver como é que todo mundo sabe? Aquele que está em Cristo.
Só que continua tudo a mesmo besterol. Os pecados são os mesmos, não muda, não tem mudança, cai na mesma coisa, nos mesmos erros, mesmo ciclo, não sai desse ciclo. Por quê? Porque não desapega de império das trevas. Não, eu confio, ó o Pedrão, não, eu morro, se for preciso eu morro. Pedro, você não está pronto. Eu morro, Jesus, eu morro. Só que a gente não quer desapegar. É o Raimundão, né? Pé na igreja e o pé no... É o Raimundo. Tem Raimundo aqui, gente? Estou brincando, tá? Mas a gente precisa desapegar do império das trevas. Quando você entende que você faz parte do reino de Deus, você esquece o que tinha no império das trevas. Olha lá Israel. Israel foi tirado do Egito? Foi? Com poder, sinais e maravilhas? Sim ou não? Sim. Agora, o Egito saiu de Israel? E no deserto lá, o que Israel fazia? Ah, Moisés, nossa, mas lá no Egito a gente tinha pepino, a gente tinha alho, a gente tinha carne, agora a gente está nesse deserto aqui, não tem água, não tem nada para comer. Ai, cadê esse Deus novo? Cadê algo novo de Deus, Moisés? Desapegou do Egito? Teoria, tá, gente? Aí Deus aparece a Moisés, lá quando ele vê a sarça ardente, o que Deus pede para ele fazer? Por quê? Para que ele deixasse os pés atados. E quando ele tira a sandália dos pés, ele está se despindo do passado. Joia. Só que tem uma teoria, de que aquela sandália ainda era a sandália que ele saiu do Egito. Então aquela sandália ainda tinha coisas do Egito. Então o Egito tinha que sair. E Deus está falando com ele aqui, Moisés, o Egito tem que sair. Aquele que está em Cristo, Jacó era trapaceiro? Era ou não? Jeitinho brasileiro, dava um jeitinho, um negocinho ali, um negocinho aqui. Eu tenho um irmão lá na igreja que eu brinco com ele, você foi Jacozinho, hoje você não é Jacó mais não. Mas aí ele tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque, sim ou não? Tinha, a família dele estava lá? Estava ele sozinho, né? Tratamento de Deus. Aí o que ele faz lá no Vale de Jaboque? Só segura? Luta. E o que ele está querendo? Nós queremos a benção. Me dá a benção. Todo mundo aqui já teve um encontro com Jesus? Quem teve, manifesta a mão assim. Joé. Ele teve um encontro com Deus, não teve? Ele saiu de lá do mesmo jeito? Qual que é a prova disso? Ele saiu o quê? Ninguém que encontra com Deus tem o mesmo andar. Quando você tem um encontro com Deus, seu andar é diferente. Então, aquele que está em Cristo, a nova criatura, as coisas vão passar, tudo se fez novo. Gente, isso aqui é posicional, é posição. Não adianta você estar com Jesus, não é isso que Paulo está dizendo. Aquele que está com Jesus é nova criatura, é isso que está escrito lá? Aquele que está em Cristo, é posicional. Então, a grande maioria está com Jesus. Mas nós não estamos em Cristo. A mudança é para aquele que está em Cristo, é nova criatura. Não basta estar com Jesus. Nicodemos pregava contra Jesus, atacava Jesus, era líder, príncipe dos judeus, doutor da lei, perseguia Cristo, mas aí ele viu que Jesus era diferente, sim ou não? Aí ele vira e falou assim, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O Senhor é diferente. E ele foi estar com Jesus. Que horário mesmo que ele foi encontrar Jesus? Que horário? Por que à noite? Não tinha luz elétrica, usava lá os mantos e palmas, né? Vai ser mais difícil me reconhecer. Aí a gente aprende um negocinho com Nicodemos. Nós estamos envolvidos com Cristo ou nós estamos comprometidos com Cristo? Pergunta para o seu irmão, você está envolvido ou comprometido? Aí eu gosto muito do exemplo do sanduíche.
Um sanduíche. Quem gosta de sanduíche aí? Lá em casa, meu filho, pai, acabou de jantar. Hamburgão, pai? Hamburgão? Não é brincadeira, não. Vai mexer com adolescente. Aí o que acontece? Um sanduíche que tem um bife de boi e um ovo de galinha. Quem está envolvido com o sanduíche e quem está comprometido com o sanduíche? O boi está envolvido ou comprometido, a galinha está envolvida ou comprometida? Quem está envolvido? A galinha está envolvida, colocou o ovozinho, né? Aqui, ó, minha contribuição para o sanduíche. Até o próximo. E o boi? Por quê? Para dar o bife, ele teve que o quê? Teve que morrer. Agora eu pergunto para esse Nicodemos aí, você está envolvido ou comprometido, Nicodemos? Então, quando eu entendo que eu faço parte do reino, eu esqueço o que tinha no império das trevas. Quando eu estava no mundo, a minha vida era assim, porque, nossa, era bom demais, que eu fazia isso. Já viu os testemunhos, né? Os testemunhos. Não, porque quando eu estava, que eu tive experiência com o diabo, que eu fiz, que eu aconteceu, que eu roubei, que eu matei, que eu prostituí, que eu isso, que eu não sei o quê, Aí eu aceitei Jesus, minha vida mudou, entendeu? Estou totalmente diferente. A gente esquece. Negar tudo, eu preciso negar tudo que eu valorizei no império das trevas. Diga para o seu irmão, negue tudo que você valorizou no império das trevas. Isso foi reino, agora salvação. João 6,47. Não sei se vai dar tempo não, que a gente está meio corrido, e eu tenho, né, 2 ministrações. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que tem a vida eterna. O que é salvação? O que é salvação? Crê em Jesus? O que é salvação? Vocês são salvos? São ou não? Vocês são salvos de quê? Do pecado, o que mais? Do mundo, da morte, do inferno, da condenação eterna. Então nós somos salvos da condenação eterna. O que é vida eterna? O que é vida eterna? O que é vida eterna, gente? Viver para... Quando começa a vida eterna? Quando começou a vida eterna de vocês? Depois que a gente morrer? Depois que eu morrer, né? Eu vou ter a vida eterna. Eterno nós já somos. Eterno você já é. O grande problema é onde você vai passar o resto da vida. Quando a gente entender o que é homem, a gente vai entender que o homem é eterno. Porque o homem foi criado à imagem e Deus é Espírito, né? Deus é eterno, então o homem é eterno. Nós passamos a provar 3 mortes por causa da nossa desobediência. Deus falou com Eva lá, não coma do fruto, porque se comer certamente você... Ela comeu, ela morreu. Qual morte que entrou? Espiritual. Como consequência do pecado veio uma segunda morte, qual que é? A humanidade começou a se corromper, vai viver 120 anos. Não, vou baixar para 70, passar disso é cansaço e enfado. Veio a morte física. E a terceira morte? Se tem morte espiritual, tem morte física, tem morte eterna. O que é morte eterna? É a separação de tudo que eu sou de Deus para todo sempre. Agora, qual que é o pré-requisito ali para eu ter vida eterna? Crer. Aquele que crer. Joga Marcos 16, por favor. Quem crer e for, será salvo. Mas quem não crer,
será condenado. Quem é salvo? Quem crê ou quem é batizado? Aí aquele ladrão lá, que morreu lá. Ô Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo. Ele batizou? Fez discipulado na igreja, classe catecúmeno, ministério de louvor, deu aula na escola bíblica dominical, foi evangelista, ele foi salvo? Muito bem. Então, duas palavrinhas no original ali são fundamentais. A primeira palavrinha se chama sozo e a segunda palavrinha se chama soteria. Sozo e soteria. O que é sozo? Sozo é livre do inferno. Então, essa primeira palavrinha sozo, é libertação da condenação do inferno. E isso acontece aonde? No meu espírito. No espírito do homem. Isso se dá no espírito do homem. E o soteria? Se você foi livre da condenação do inferno, passe pelas águas. Tudo de Deus, gente, está interligado. Batismo, quando a Bíblia fala de batismo, está interligada. Aqui tem ceia do Senhor? Quantas vezes por mês? Uma vez, que joia. Por que vocês celebram ceia? Memorial, bacana. E o que significa ceia? Ceia é uma oferta de manjares. E a oferta de manjares, ela anuncia um sacrifício. Quando a igreja celebra a ceia, ela está anunciando que Jesus está voltando. Façam isso até que eu volte. Batismo, ele está interligado com o reino de Deus. Por isso que é importante batizar. O ladrão, qual que é o problema do ladrão? Ele foi salvo? Agora, ele vai reinar. Quando Jesus estabelecer esse reino aqui na terra, ele vai reinar e vai fazer parte desse reino? Não. Aí aqui cai numa questão de teologia, que é profundo, né? Pastor conhecedor aí. Tem duas linhas de pensamento. Uma vez salvo, salvo para... Uma vez salvo, salvo... Não, o homem ele pode perder a salvação. Quem está certo, quem está errado? Os dois estão certos. Só que um enxergou a questão do reino. Então, e o outro, Armínio enxergou a questão do reino, e o outro enxergou a questão uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a gente fala assim, Jesus é o único e o que é suficiência? Precisa de mais alguma coisa? Não, eu preciso de Jesus, mas eu preciso também da Mãe de Santo ali, fazer benzer para mim. Suficiente. Russell Shedd, uma vez perguntaram para ele, falou assim, Dr. Russell Shedd, tem jeito de perder a salvação? Ele falou assim, depende de quem te salvou. Porque se foi Jesus, não tem jeito não. Né? Então o que acontece? Os dois estão corretos, porque reino eu posso perder. Reino você pode perder a qualquer momento. A gente vai entender que reino é conquista, reino é tomada à força, reino é por esforço. Reino não depende de Deus, não depende do sacrifício que Jesus fez no Calvário. O perdão oferecido não salva. Quem está entendendo? Jesus morreu só por vocês? Morreu por quem? Todo mundo está salvo? Não, por quê? Porque o perdão oferecido não salva. Agora, o perdão buscado salva. Quem está entendendo? Então, soteria, você foi livre da condenação do inferno? Passe pelas águas. Por quê? Batismo está relacionado a reino, fazer parte de reino. E ceia, está relacionado com o quê? Está interligado a quê? Arrebatamento. Então você, meu irmão, que fica aí, não, eu não sou digno de participar. Quem que é digno aqui de participar da mesa do Senhor? Quem é digno? Não há nenhum justo sequer. E não, vou ficar de fora. O que é mais fácil fazer? Você mudar? Ou você mudar de teologia?
Uma vez um irmão falou assim, pastor, domingo tem ceia, vou participar da ceia. Não, porque está acontecendo isso, isso, isso. Eu falei assim, peraí, por que você não aproveita a oportunidade e muda? Agora, por que você não toma uma decisão de mudança? Não, é mais fácil, né? Eu fico de fora da mesa. Você está se tornando inimigo de Deus, você está declarando, não vou fazer parte do arrebatamento não, gente. Quem quer ser arrebatado aí? Eu quero ser arrebatado. E nós somos a geração do arrebatamento. Quem crê em Cristo e nunca se batizou, morre e vai para o inferno? Não, o ladrão não foi para o inferno não, gente. Então por que batizar? Está relacionado com o reino, ceia está relacionado com arrebatamento. João 3, 5, 6, pastor, por favor. Vou agilizar aqui para a gente caminhar, porque eu tenho que te responder essas perguntinhas chaves aqui. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o novo nascimento acontece aonde? No Espírito. Fala comigo, o novo nascimento acontece no Espírito. Então, o que eu tenho que entender? Vamos entender quem nós somos. Quem você é? Como é que você me define homem? O que é o homem? O homem é corpo, alma e espírito? É? Só a ordem que está alterada. O homem não é corpo. O que você vê não é você. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou espírito. Então, eu preciso entender o homem. O novo nascimento, ele acontece no espírito. Agora, o que eu tenho que entender de salvação? Salvação é uma, mas ela tem que acontecer em 3 momentos na sua vida. Fala comigo, salvação é única, mas tem que acontecer em 3 momentos. Salvação tem que acontecer. O homem é o quê? Então salvação é só para o espírito? Se salvação não é só para o espírito, a alma tem que ser salva e corpo tem que ser salvo. Só para você entender isso, joga lá 1 Tessalonicenses 5:23, pastor. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que Paulo diz aí. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Perceba que tem hora que aparece espírito com letra maiúscula e espírito com letra... O espírito com letra maiúscula está se referindo a quem? Espírito Santo. Espírito com letra minúscula está se referindo a quê? Ao meu espírito. E todo o vosso, fala comigo, espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor, com letra maiúscula, vai ter transliteração, dia do Senhor, e todas as vezes que se refere a estabelecimento de reino, dia com letra maiúscula, falando do dia que o reino vai ser estabelecido. Então eu tenho que guardar espírito, alma e corpo até o dia do estabelecimento do reino. Então salvação é uma, mas tem que acontecer em 3 momentos. A gente acha que salvação é só no espírito. Aí crente pode ser gafanhoto devorador. Minha esposa mexe com decoração de festa. Ela foi decorar um casamento de uma igreja, de um pessoal, um salão enorme. Quando o pessoal chegou, ela falou assim, João, pelo amor de Deus, eu nunca vi isso. Parecia que foi... Isso eu até nas colunas subindo para pegar negócio, o pessoal subiu e arrancava os troços. Ela falou assim, meu Deus... A gente acha que não, eu sou de Jesus, eu posso tudo, não posso todas as coisas, e come desordenadamente. Gente, nós só existimos se nós formos espírito, alma e corpo. Como é que o espírito é salvo? Como que acontece salvação no espírito? De que jeito?
Arrependimento, o que mais? Salvação do Espírito, de que forma que é? Qual que é, João 6,47 lá, qual que é o pré-requisito para ser salvo mesmo? Aquele que? Fé. Então o Espírito, ele é salvo pela fé. E a alma? Como é que a alma tem que ser salva? Como é que ela é salva? Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquele que mentia, aquele que roubava, transformação, alma. E o corpo? Jesus ressuscitou e largou o corpo lá, né? Foi ou não foi? Ele ressuscitou, esse corpo não vai para nada mesmo, salvação é só no espírito mesmo, então deixa o corpo aí, não precisa de corpo não. Ele levou o corpo? Por quê? Por quê? Porque só existe homem se tiver espírito e corpo. Morreu, a pessoa morreu em Cristo. Perdeu o quê? Corpo. Sobrou o quê? Isso é imortal. A alma, apesar de existir linhas de pensamentos de mortalidade de alma, eu não creio nesse negócio, alma e espírito estão interligados. A própria Bíblia fala que a única coisa que é capaz de separar juntas as medulas, alma e espírito, é a palavra. Então está interligado. Isso aqui não morre. Somos eternos. O problema é que eu falei, onde que a gente vai passar, viver essa eternidade. Então pedir corpo. Arrebatamento, eu vou receber o que em arrebatamento? O que vai ressuscitar? Eu vou receber um outro corpo, não é esse aqui, porque carne e sangue não entra no reino. Vou receber um outro corpo, onde essa alma e esse espírito vão habitar, e eu vou voltar a ser João, você vai voltar a ser você. Então Jesus não deixa corpo. Como é que o corpo é salvo? Pela ressurreição. Aí não tem aquele versículo que fala assim, se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele produz muito fruto. Mas se ele cair e não morrer, ele não produz fruto. Então, o corpo é salvo pela ressurreição, o espírito é salvo pela fé, a alma é salva pela transformação da mente. Salvação, o que vocês pagaram para ser salvos? Quanto vocês pagaram? Fizeram uma campanha de 7 dias de R$1.000. Foi, né? Vieram aí de segunda a segunda e R$1.000 todo dia no envelope. Foi isso, né? Salvação é de? Salvação, o que Paulo fala em Efésios? Salvação é dom de? Então salvação é de graça, é dom. Agora reino é de graça? Reino é de graça? Não, reino é conquista, reino é tomado à força, reino é com esforço. Outra coisa, não sei se o pastor, a linha de pensamento dele, eu não creio na perda de salvação, por quê? Porque se salvação é dom de Deus, Paulo em Romanos 11:29, ele diz que todo dom é irrevogável, ninguém toma, ninguém tira. Se salvação é dom, eu não perco salvação. Isso aqui é só para deixar um pouquinho mais. Homem, já falei, homem é espírito, alma e corpo. Redenção, o que é redenção? Jesus é o meu redentor. O que é redenção? E aí? Redenção é comprar de volta. Fala comigo, redenção é comprar de volta. Jesus pagou preço pela vida de vocês? Qual o preço? De sangue. Moeda espiritual, sangue. Fala comigo, moeda espiritual, sangue. Jesus pagou um preço alto, pagou um preço de sangue. Redenção, então, é comprar de volta. Cruz não é fim de redenção. Olha a linha religiosa, nosso pensamento, herança religiosa. Aceitei Jesus, nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo... E a gente vive nesse auto-engano. Porque a gente acha que redenção é só aceitar Jesus. Eu gostaria que alguém aqui, até um pastor, me mostrasse o versículo que fala que eu tenho que aceitar Jesus. Onde está escrito isso? Eu aceitei Jesus. A minha Bíblia não fala isso não. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então,
Cruz, você entender sacrifício de Jesus, não é fim de redenção, não. Ah, já estou salvo, glória a Deus, vou para o céu, amém. Não, isso aí é só princípio, meu irmão. Esse aí é o primeiro convitezinho: vinde a mim, vós que estáis, e eu vos aliviarei. Mas parou aí? A gente só vive isso. E a gente só quer correr atrás de Cristo na hora que a gente está precisando. A benção, né? Eu preciso da benção, Senhor. Senhor, eu mereço. Por que eu estou sofrendo tanto? Eu tenho o direito de ser feliz. Só que tem um segundo passozinho. Lucas 9:23. Todo aquele que quer vir após mim. Não é só ir para eu te aliviarei. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo ou morra. Olha a síndrome de João Batista. E a gente canta na igreja, né? Que eu diminua, que ele cresça. É ou não é? Que eu diminua para que ele... Não, João, você tem que morrer. Você tem que sair do governo. Nós temos que morrer, meu irmão. Não tem que diminuir para Jesus crescer, não. Eu tenho que morrer. Olha Paulo, já não sou eu mais quem, mas Cristo vive em mim. Então começou no Calvário, tem prosseguimento pela pregação do Evangelho e terá a sua consumação quando o reino for estabelecido no dia do Senhor. O que o homem perdeu com o pecado? Estou quase acabando, para parecer que está quase acabando. O que o homem perdeu com o pecado? Está quase na hora do lanche, tá, gente? O que o homem perdeu com o pecado? Perdemos 3 coisas. Quais são elas? O que mais? 3 coisas nós perdemos. O homem perdeu a sua alma. Fala comigo, o homem perdeu a sua alma. O homem perdeu o seu corpo. Diga comigo, perdeu o seu corpo. E o homem perdeu a terra. Redenção é só para homem? É ou não? Redenção é só para homem? Porque Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que... É isso? Fala o que lá na sua Bíblia? Ah, então inclui toda a criação. Redenção não é só para homem. Redenção é para toda a criação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o homem perdeu a terra. A terra Deus tinha dado para quem? Delegou para quem a autoridade, o domínio? Para quem? Domínio sobre tudo. A única coisa que o homem não podia dominar era o quê? Ele só não tinha domínio sobre o quê? Sobre o outro homem. Mulher foi tirada do costado. Por que é do costado? Da costela de Adão. Aí tem questão genética, mas vamos ficar só no costado aqui. Ah, por trás de um grande homem existe sempre mulher não tem que estar à frente e mulher não tem que estar atrás. O lugar posicional da mulher é o... Quem é casado? Vocês estão ao lado do marido? Estão ao lado dos filhos? Porque é do lado, não é na frente nem atrás. Perdemos a terra. O que vai acontecer? Os acontecimentos que vêm com a redenção. Primeiro, conversão da alma. É isso que a gente está vendo aqui, conversão da alma. Segundo, ressurreição, redenção do corpo. E terceiro, segunda vinda de Cristo, a redenção da terra. Se Deus tivesse um plano de destruição para a criação, Ele tinha deixado Noé sobreviver? Se o plano de Deus era a destruição de toda a criação, tinha tido arquinha em Noé? Na historinha? Então Deus não tem plano de destruição. Fala para o seu vizinho aí, Deus não tem plano de destruição na sua vida. Vocês aguentam mais 3 coisinhas? Sim ou não? Antes do lanche? O que é cruz? Cruz. Vamos entender a cruz. O que é cruz? Cruz, símbolo de morte. Fala comigo, símbolo de morte. Cruz, renúncia. Cruz, segundo passo. Fala comigo, segundo passo. Cruz é viver o novo de Deus. Então é o segundo passo. Agora vamos aqui para o que pega. Libertação. O que é libertação? E conhecereis a verdade.
O que é libertação? Olha a nossa mente religiosa. A igreja é um lugar de libertos. É? A igreja é um lugar de libertos. A igreja é o céu na terra. Aqui não tem ser humano não, gente. Porque depois que você aceita Jesus, você vira anjo. A gente vira anjo. E a gente vai ser anjo no céu. Igreja não é lugar de libertos. Igreja é lugar de libertação. Libertação. Vamos desmistificar a libertação. Ah não, libertação é eu pegar a irmã aqui e fazer uma oração forte na cabeça dela. Ungir ela com óleo e vai resolver. Uma oração forte, a unção minha com óleo nela, porque a minha oração é de poder mesmo. Vai resolver o problema da irmã. Todos os seus problemas estão resolvidos. Vai acontecer, gente? Use costume. RI. Isso é libertação, gente? O que eu tenho que entender de libertação? Não, pastor, eu já aceitei Jesus. E daí? Começou. Libertação é um processo. Eu sou uma igreja no caminho de cura. Eu sou um João no caminho de libertação. Eu sou liberto porque eu sou pastor? Não. Eu tenho minhas lutas. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas limitações. Eu não sou super-homem, não uso capa de Batman. Eu não sou super-homem, não sou super-herói. Eu tenho limitações. Mas eu preciso entender que libertação é um processo. Agora, outra coisinha. Libertação é para crente. Ai, pastor, sangue de Jesus tem poder. Heresias 2:44. Provérbios 11, verso 9. Salomão vai falar que libertação é para o crente, não é para o ímpio lá fora, não. E outra que a Bíblia ensina, eu não posso ser irresponsável, porque existe muito exorcismo, eu não posso ser irresponsável, por exemplo, pastor, como é que você chama? Cristiane? A Cristiane, tem uma vizinha lá chamada Cristiane, ela tem endemoniado, está quebrando tudo, aí eu vou lá. Sai em nome de Jesus, eu te ordeno e tal. Expulsei, porque sai é no meu nome, é no meu poder, não sai no nome de Jesus. Mas Cristiane quer alguma coisa com Deus? Quer nada com Deus. A casa dela ficou limpa, adornada. Agora o que a Bíblia ensina? O que estava nela saiu, foi para o deserto, tomei uma surra, um coro, estou arrebentado. Aí encontra 7 coleguinhas piores do que ele. E aí, coleguinha, beleza? A coleguinha, joia. Aqui, eu tinha uma casa. E era bacana, nossa, cada cristiana. Gente, vamos dar uma chegadinha lá? Vamos. Chegou, encontrou a casa vazia. Eles vão entrar? Quantos vão morar na Cristiane agora? Era um, né? Agora, quantos moradores ela tem agora? Quantos inquilinos? 8. 8. Era um, trouxe mais 7 com ele. Virou 8. Eu vou chegar na legião. 8. E o processo, aí ela cai de novo lá. Chama o pastor João vai lá e sai todo mundo. Faz fila e vai saindo um por um. Cristiano tomou posição com Deus? Ocupou a casa? Cada um encontra mais 7. Aí você vai fazendo conta aí. Aí vai voltar essa turma como inquilino da Cristiane. Aí vai chegar no Gadareno. 6.000 demônios. 6.000 demônios. E outra, se você pegar o texto assim, quando ele chega perto de Jesus, ele se prostra e... O que o texto fala? Que ele se prostra e adora. Demônio também levanta a mãozinha. Demônio também faz oração forte. Se faz como anjo de luz. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece é. Então, libertação não é exorcismo. Libertação é um processo. Libertação eu tenho que entender que eu preciso ser liberto e eu tenho que querer, não adianta nada eu orar. Por exemplo, qual que foi a coisa mais difícil para Deus, questão de Israel? Foi tirar Israel do Egito ou tirar o Egito de Israel? Eu tive uma irmã lá em Itabira, ela era benzedeira e ela tinha trocentas milhões de estátuas dentro da casa dela.
de ídolos. Eu cheguei lá e quebrei tudo. Isso aqui é demônio, tem uma entidade demoníaca atrás de cada uma. Vou quebrar em nome de Jesus, eu fiz isso. Não. Mas ela tomou uma decisão um dia e falou: pastor, eu quero que tire todo esse negócio, porque isso aqui é porcariada. O senhor dá um jeito para mim? Com o maior prazer. Uma alegria no coração. Então, libertação não é exorcismo, a gente precisa desmistificar. Igreja não é lugar de liberta, igreja é lugar de libertação, igreja não é céu, não é reino de Deus, é agência do reino, e libertação depende de mim. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais, mas aquele que confessa e alcança, misericórdia. Ok, estou fechando. Então, libertação é decisão espiritual. Fala para o seu vizinho aí, você tem que tomar uma decisão espiritual. Só para fechar, para a gente fechar esse primeiro momento, o que é bênção e o que é maldição? Bênção e maldição. O que é bênção? Eu quero a bênção de Deus. O que é bênção? Bênção é um favor? O que mais? Outra coisinha. A maldição é o diabo que criou? Por quê? É só coisa ruim, né? É o diabo que criou. Bênção e maldição é a mesma coisa, gente. O princípio é o mesmo. O que é bênção? Perseguição espiritual. Fala comigo, bênção. E maldição? O que é bênção? Perseguição espiritual. O que é maldição? Perseguição espiritual. Qual que é o problema? É o que me persegue. Agora, quem criou a bênção? E a maldição? Deuteronômio 28. Se você obedecer, se você obedecer, se você obedecer, se você obedecer, essas bênçãos te... Agora, se você desobedecer, essas maldições... Então, maldição, fala comigo, maldição é bênção de Deus. Loucura, né? Por quê? Porque maldição, gente, não vem do diabo. Deus usa o diabo para me corrigir. Então, maldição é vara de correção de Deus. Tem coisas na vida da gente que acontecem e a gente não entende por quê. Você não consegue entender os porquês. Por quê? Porque a gente é muito relaxado. Porque a Bíblia fala que a gente teria que conhecer pelo menos até a nossa 4ª geração. Eu tenho que saber a minha historinha, eu tenho que saber a historinha do meu pai e da minha mãe, eu tenho que saber a historinha do vovô e da vovó, e eu tenho que saber a historinha do bisavô e da bisavó. Só que o que a gente conhece? O que vocês conhecem? A senhora conheceu a sua bisavó? Nem a minha avó. Nem a vovó? Ela só sabe qual que é a historinha que ela sabe? A dela, e mais ou menos do papai e da mamãe. Mais ou menos, porque nem todo mundo sabe o histórico familiar. Olha o oriental. Por que você acha que na Bíblia tem aqueles negócios lá de genealogia? Fulano gerou ciclano, viveu 350 anos, morreu. E a gente, não, mas que trem chato. Porque o oriental, ele tem preocupação com o histórico, com a genealogia deles. A gente ocidental não, a gente é aos poucos. Aí você sofre coisas na sua vida que você não entende os porquês. E na nossa família existe um histórico de casos repetitivos, de coisas repetitivas. A família da minha esposa, a bisavó divorciada, o avô, fala para mim, o pai, o irmão, o sobrinho, normal. Não, isso é normal. Perseguição espiritual, gente. Perseguição espiritual. Agora, Deus quer tratar, e isso que eu preciso entender. E a gente vai entrar aqui na lei da herança e da responsabilidade. O que é lei da herança? Não tem jeito. Nós herdamos 30% do que você vive hoje é herança. Fala com o seu irmão aí, 30% que você vive hoje é herança.
Não tem como sair fora desse negócio. É herança, você recebeu uma herança. Da mesma forma que nós temos herança genética, física, nós temos herança espiritual. Quem entendeu isso? Então nós recebemos uma herança. Agora, 70% do que você está vivendo, é lei de responsabilidade, são suas escolhas. 70% que eu estou vivendo hoje são por causa das minhas escolhas. 30% eu herdei. Nós entendemos isso? Deu para entender isso, gente? Então, maldição e bênção é perseguição espiritual, depende daquilo que te persegue. Então, lei da herança, 30%, da mesma forma que eu herdei geneticamente, eu herdei. O diabo, uma coisa interessante antes de eu fechar aqui, fala comigo, o diabo só age com legalidade. Não existe maldição sem causa. Diabo só age se ele tiver direito legal, ele vai agir na sua vida. Pastor, mas eu sou crente. Abraão também era. E Abraão é considerado o quê? Pai da? Mas Abraão abre uma legalidade na família dele. Qual foi a legalidade que ele abriu? Não, até que não. Ali a lei, o Código de Hammurabi permitia. Quando a mulher era estéril, pela lei, o homem podia ter uma outra mulher para dar posteridade ao seu nome. Ah, olha aqui. Ela matou a charadinha. Houve uma crise na terra, fome. Crise econômica. O Egito era um lugar bom de negócio. Parecia um Brasil, né, de corrupção. E Abraão, então, decide descer para o Egito. O que ele falou mesmo com a mulher dele? Ele vai erigir um altarzinho, ó, eu vou construir um altarzinho na nossa família. Fala que você não é minha. Fala que você é minha. Ele abriu uma portinha, uma legalidade de mentira. Ai, pastor, eu não falo mentira não, é só uma mentirinha santa. Não é mentira não, eu estou omitindo a verdade. Ei, é sim, sim, e o quê? Não, o que procede disso, depois disso é o quê? É procedência maligna. Então ele abre uma porta na família dele, ele erigiu um altar de mentira. Ele abriu a porta. O diabo só age com... Aí ele tem um filhinho, como é que o filhinho dele mesmo chama, os dois filhinhos dele? E o filho da promessa? Isaac. Aí veio uma outra crisezinha também na terra, uma outra crisezinha. E de repente Abraão nem chegou, Isaac, meu filho, não aconteceu isso, eu fui para o Egito, falei com sua mãe, ele nem contou a historinha. Aí Isaac também chega e fala o que com a mulher dele? Não fala que você é minha, fala que você é minha irmã. Tá, já tem quantas gerações já tem aqui? Aí esse moço aqui, ele vai gerar 2 filhinhos, como é que chamava mesmo os filhinhos dele? Do Isaac? Esaú e Jacó. E Jacó mentiu para o Isaac? É você mesmo, meu filho? É tu mesmo? Porque eu já estou quase cego. Sou eu, papai. A voz parece de Jacó. Chega perto de mim para que eu sinta o teu cheiro. O cheiro é de Esaú. É tu mesmo, meu filho? Sou eu, papai. 3 gerações. Não. Ele se sentiu abusado. Ele até vende o direito de primogenitura. E a primogenitura não era só porção dobrada da herança, mas tinha fazer parte da linhagem do Messias. Aí o que acontece? Ele tem quantos filhozinhos Jacó teve? Quantos filhozinhos ele teve? 12. Aí 11 filhinhos com ciúme do filhinho do papai chamado José. Pega o filhinho José, joga na cova, pega a túnica dele, rasga todo, mata o animal, suja de sangue, vende para o Egito, um levanta lá, não mata não, vamos vender como escravo. Aí eles chegam para o papai, papai, o senhor reconhece de quem é essa túnica? É de José. É uma besta fera, deve ter matado meu filho. E eles mentiram. Quantas gerações já estão indo aí? 4. José no Egito prosperou. Veio uma outra fomezinha na terra. E aí, quem que desce ao Egito para comprar alimento?
Os 11, os 10 irmãozinhos abençoados. José reconheceu? E eles reconheceram José? José podia ter mentido também. Podia ter usado o poder dele para se vingar, matar, fazer. Ele fez isso? Onde que deu basta? Onde foi quebrada a legalidade de mentira? Em José. Ele deu basta. 4 gerações. E aí você vai pegando exemplos bíblicos, tem 300 anos de maldição. Por quê? O diabo só age com legalidade. Aqui na igreja, tudo aqui é consagrado a Deus? É ou não? Mas se tiver um prego aqui na parede, que é do diabo, de quem que é o prego? Sendo o prego sendo dele, eu posso tirar o prego? Eu posso? Não, o prego não é meu. O prego não é da igreja. E se ele quiser pendurar uma carniça fedorenta aqui no prego dele, ele tem direito? Aí fica aquele fedorzão na igreja, nossa, o sangue de Jesus tem poder, o Senhor liberta, repreende e tal, e o mau cheiro está lá. Por quê? Ele tem um direito legal. Isso é na minha vida e na sua. E isso está no histórico nosso geracional. Todas as famílias aqui existe uma perseguição espiritual na sua casa. Todas as famílias. Eu te dei exemplo de mentira, te dei exemplo de divórcio, mas tem vício, morte, tragédias e por aí vai. Um histórico. Nós vamos parar para o café e falar assim, graças a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer por esse primeiro momento? Fala para o seu vizinho assim, que bom que você veio. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse primeiro momento, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor jogue luz sobre as nossas trevas, que o Senhor traga revelação das Tuas verdades espirituais nas nossas vidas, ó Deus, e que aquilo que o Senhor tem para cada um aqui, o Teu plano, o Teu projeto, o Teu propósito, possa se cumprir em nome de Jesus de Nazaré. Que nós possamos estar dando um passo, Senhor, em direção à nossa cura, à nossa libertação, e que o Teu nome seja glorificado. Abençoa essa casa, essa igreja, a vida do pastor, sua família, no nome de Jesus de Nazaré. E receba, Pai, a nossa adoração. Que não falte pão na mesa de cada um de nós, ó Deus, mas que o Senhor possa suprir o pão, tanto físico, material, quanto espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí está com o pastor.